Vocês sempre me ouviram falar que o Enem é um jogo de competências e que escrever bem é diferente de tirar 1000. O que talvez vocês não tenham pensado quando eu falo isso é o que seria uma escrita boa que não tiraria 1000 no Exame Nacional do Ensino Médio. Essa é a questão aqui hoje. Todos os exemplos que eu escrever, eu vou usar o tema do saneamento como base. E aí, como o Jorge já debateu, vocês vão ter ele na cabeça facilmente, ok? Então, o que vai acontecer aqui hoje é que eu vou retomar, essa é a página do caderno de revisão, tá vendo? Capítulo 1, o Enem é um jogo de respeito às competências. Certamente vocês já me ouviram falar aqui, isso aqui, ó. Escrever bem, a caligrafia vai esquentando ao longo da aula, beleza? O braço vai aquecendo. Escrever bem é diferente de tirar 1000. Provavelmente vocês já me ouviram falar isso aqui. Só que vocês já pararam para pensar o que significa essa equação, digamos assim, que eu estou propondo aqui? Pessoas, se escrever bem é diferente de tirar 1000, é possível. Escrever bem e tirar 1000. Confere? 2, escrever mal e tirar 1000. Confere? É possível. Se isso, eu estou interpretando essa lógica aqui. Ok. Escrever bem e não tirar 1000. É possível também, confere? Aí você vai ter escrever bem e tirar 1000, que é o que nós trabalhamos. Só que o que seria um texto bem escrito fora das competências do Enem? Esse é um ponto a se observar aqui. E essa é a pergunta que a aula de hoje vai tentar responder para vocês. Essa é a pergunta. De todas as interpretações possíveis para essa equação que eu estou propondo aqui, eu quero questionar você o seguinte: se você sabe olhar um texto e dizer assim, isso não está mal escrito, propriamente, mas isso não obedece às competências do Enem. Essa é a lógica aqui hoje. Então, se você aprende a pensar a redação a partir dessa perspectiva, você não fica paranoico com nota. Você fica o tempo todo querendo aprender em cima de 1000, bicho, você vai endoidar e você não vai aprender. E aí você começa a perseguir modelos de redação nota 1000. Você viu fulano tirou 1000, agora eu vou escrever assim. Olha, um tempo atrás, há 3 anos especificamente, eu parei de expor as redações que a gente considerava exemplares aqui no curso. Eu cheguei a fazer nesta sala mesmo do Jean, antes dele pintar e botar esse friso nas paredes. Quando o aluno tirava 900 a 1000 pontos, eu colocava o texto na parede. E essa sala ficou cercada de redações nota 1000, feitas pelos próprios alunos da turma ao longo do curso. Só que isso começou a gerar uma espécie de efeito colateral dentro da isolada, e foi esse efeito colateral que me fez parar de fazer isso. As pessoas esqueciam o processo delas e viam uma redação exemplar e achavam que deveria escrever dessa forma. As pessoas começaram a ignorar o fato de que existem inúmeros caminhos para se atingir 1000 pontos. E aí eu disse, não, peraí, não é assim. O que seria, essa é a pergunta fundamental, um texto bem escrito, ou pode ser um trecho, que é o que eu pretendo fazer de fato, o que seria a boa escrita, fecha aspas, fora das competências, fora. O que seria essa boa escrita? Só que fora das competências do Exame Nacional do Ensino Médio. Essa é a pergunta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever um parágrafo sobre saneamento que propositalmente não obedece a algumas competências, mas eu duvido você dizer que está mal escrito. Certo? Exemplo número 1. Vamos imaginar que eu diga assim, ó, saneamento é condição essencial para o exercício da cidadania. Vamos imaginar que eu diga saneamento é condição essencial para o exercício da cidadania. Primeira sentença. Segunda sentença. Toda sociedade ou agrupamento humano existe a partir da captação e uso racional da água. Ok? Políticas sanitárias, assim, políticas sanitárias são o fundamento pelo qual é possível construir um espaço urbano saudável e que propicie trabalho e lazer. Ok? Assim, vírgula, políticas sanitárias são fundamentais. Eu duvido você dizer que está errado aqui. Do ponto de vista do Enem, fundamentais. Políticas sanitárias são fundamentais para o desenvolvimento, estou meio que descendo ladeira aqui, de espaço urbano apto ao trabalho, ou que propicie trabalho e lazer, né? Fica mais legal. Que propicie trabalho e lazer. Ponto. Veja, vamos pensar em espaços de uso para o que eu acabei de escrever. Vamos lá. Se eu fosse, sei lá, o prefeito de Maceió, eu vou anunciar uma obra de saneamento grande, um puto investimento da prefeitura. E você fosse meu assessor e eu dissesse, ó, o cara responsável por escrever meus discursos,
eu dissesse, Marília, eu preciso de um pequeno trecho de abertura para o comercial que vai rolar, o vídeo que eu vou postar no Instagram falando sobre as obras de saneamento que a prefeitura vai realizar. Esse pedaço caberia? Veja, saneamento é condição essencial para o exercício da cidadania. Toda a sociedade, o agrupamento humano, existe a partir da captação e uso racional da água. Assim, políticas sanitárias são fundamentais para o desenvolvimento de espaço urbano que propicie trabalho e lazer. Por isso, a Prefeitura de Maceió está inaugurando a nova estação de tratamento de água. Cabe, não cabe? Ok. Cabe num panfleto informativo da BRK? Cabe, não cabe? Cabe. Cabe num discurso de uma ONG em defesa da água? Cabe, não cabe? Beleza. Cabe na redação do Enem? Aí é que está o lance. Você não olha para esse trecho e diz que isso é ruim, porque não é. Você estaria sendo profundamente injusto comigo se você dissesse que essa forma de escrever é ruim. Agora, se você observar, note que eu salto tópicos sem criar fluência entre eles. Esse é o primeiro ponto. Eu defino o que é, digo o que é saneamento e já parto para o aspecto histórico sem fazer a transição. Então, é como se as ideias tivessem feito um Lego, encaixadas uma na outra, mas sem a peça que proporciona o encaixe no Lego. Entende o que eu estou falando? Postas apenas lado a lado, uma do lado da outra. Aí eu venho para a segunda ideia. Ou seja, eu não estou criando um argumento, eu estou soltando frases que fazem sentido juntas. Que de fato fazem sentido juntas. Entendeu? Elas fazem sentido juntas, mas elas não vão compor um trecho fundamentado nas competências. Não tem uma progressão de discurso, não tem uma articulação, nem a separação de tópicos e camadas. Ou seja, esse é um texto que caberia em diversos usos sociais. Só que ele tem alguns pontos. Nominadamente, o que falta nessa escrita é isso aqui, ó. Área de saber, falta articulação de segmentos, ou seja, o uso planejado das conjunções para gerar uma fluência, equilíbrio e divisão de períodos. Falta articulação de segmentos, faltam áreas do saber propositalmente encadeadas. Falta sugestão de intervenção. Claramente, eu posso, a partir de cada um desses elementos que faltam no trecho, separar uma competência. Área de saber C2, articulação de segmentos é C4, equilíbrio e divisão de períodos é C4, sugestão de intervenção é C5. Quando eu equilibro e divido os períodos, eu separo tópicos também, eu posso considerar C3. Que é você criar uma progressão proposital no texto. Aí você percebe a presença ou ausência de algumas competências dentro do processo. Beleza? Isso é importante. Tá aí. Examinador do Enem julga a minha ideia, tipo, se eu sou mais à direita, mais à esquerda? Não. Examinador do Enem analisa obediência às competências. O examinador do Enem, ele precisa analisar as competências. Você precisa escrever bem para o Enem, para a FUVEST, para o SESMAC, para a UNIT, para qualquer certame ou necessidade social com a qual você se depare ao longo do seu processo de aprendizado da escrita dissertativa. Essa é a palavra, processo. Se não valorizar o processo, não melhora. Se valorizar só a nota, não vai achar que está melhorando. A nota esconde o processo. 2 textos podem ser de 780. Um ser muito bom, esse que você olha para o texto 780 e diz assim, em breve esse texto chega muito perto de 1000. Aí você pega outro texto 780, olha e diz assim, esse vai ficar um tempinho ainda no 780. Porque você consegue observar o processo de adequação da linguagem, pela quantidade de linhas que o sujeito trabalha no sentido de palavras por linha, pela capacidade dele de entrar e sair do repertório ativando o ponto de vista, pelo domínio do repertório coesivo. A palavra repertório é interessante porque ela é mal usada. Ela é mal usada. Não é todo mundo que cita para vocês isso que eu vou citar agora não. Veja, repertório não significa somente áreas do saber. Você pode dividir, por exemplo, isso, eu vou até colocar uma exclamação aqui para lembrar vocês isso. A palavra repertório, ela é comumente associada a só as coisas que eu cito na minha redação. Só que veja, existe um repertório lexical, que é a quantidade de palavras que você domina mesmo. Existe um repertório de conjunções, de conectivos. Você também pode chamar de repertório coesivo, tá vendo? E existe um repertório sociocultural, que tem a ver com o teu conhecimento de mundo. E existe um repertório sociocultural. Então, são repertórios. Repertório lexical,
repertório de conectivos, repertório sociocultural. Nessas circunstâncias é que é preciso levar em consideração. Guarde isso aqui, viu? Volto já lá para baixo. Eu vou fazer uma magiazinha aqui que só o tablet me permite. Eu vou pegar esse parágrafo, vou recortar ele da página agora e vou deixar ele num cantinho. Para quando eu for fazer o exemplo 2, ou seja, pegar o parágrafo e colocar dentro das competências, você perceber que a gente tem o parâmetro de comparação sem que eu tenha que ficar voltando a página. Isso aqui todo mundo concorda que é escrita dissertativa boa, mas não para o Enem. Confere? Todo mundo concorda, né? Beleza. Então eu vou fixar na tela, minimizei, está aqui no cantinho. Daqui a pouco a gente pega essa carta na manga e coloca ela de novo para jogar, certo? Agora veja só. Nessa parte aqui, tem uma fotografia da sua alma, quando está agoniado com o tema, que é vocês, né? Na agonia, meu Deus, a redação. Não aguento mais essa porra, tomar no cu, quero terminar o ensino médio. Eu vou passar logo nessa merda. Quando eu chegar na universidade, eu só vou estudar o que eu vou gostar. Ô, iludido. É um iludido, né? O grande otário, o estudante, é aquele que acha que vai entrar na universidade para estudar só o que gosta. É o grande otário do estudo, tá ligado? Você entra na universidade, você vai ter 50 professores. Desde que a revisão começou, eu tô assim. Você vai ter 50 professores universitários. Se você gostar de 2, é muito. Você tem uma saudade do ensino médio que você não tem ideia. De toda maneira, conhecendo a redação, como é que funcionam as competências, cada uma delas? O que cada competência quer exatamente da pessoa? Veja, quando o assunto é... Pega o marca-texto, por favor. Se tiver com marca-texto aí, vamos trabalhar com marca-texto aqui um pouquinho. Quando o assunto é redação do Enem, muitos, talvez até você, ficam da mesma maneira que a imagem ao lado. Ansioso, agoniado. E o mais grave que pode acontecer para a sua produção, em busca de uma fórmula mágica que resolva todos os problemas de escrita que você tem. E aí, então, surgem as estruturas prontas, os modelos infalíveis, que sempre que possível irão falir, que tanto surgem na internet. É neste momento que chegamos para você e afirmamos 3 coisas simples. Primeira, não existe modelo perfeito de redação. Nenhuma redação que você viu tirando 1000 na internet é perfeita, e muito menos a pessoa vira automaticamente professor de redação porque tirou 1000 uma vez no Enem. Beleza? Do mesmo jeito, se eu consertar meu carro, eu não viro mecânico, do mesmo jeito que, sei lá. Veja, deixa eu fazer uma analogia simples aqui para eu tentar entender. Tudo é processo. Tem simulado para fazer, tem os textos para fazer, tudo é processo. Veja, você pode ser uma pessoa de bom condicionamento físico. E você está lá no Instagram e vê que tem um prêmio, sei lá, de R$ 1.000 numa corrida de 5 quilômetros. Aí você diz assim, porra, 5K, jogo bola com meus amigos, sei lá, o crush corre também, você se empolgou e vai. Você pode, 100 pessoas, terminar em 20º no 5K, sem nunca ter feito uma corrida na vida. Aí você diz, caralho, resultado da porra, sou um talento para esse negócio. Só tem um detalhe, isso não faz de você um corredor. Porque quem vai ficar em primeiro na corrida do 5K é o cara que tem uma rotina de corridas na vida dele. É o cara que, mesmo já sabendo correr, ele estuda cada passo da corrida. Ele tem um cronograma de treino. Ou seja, ele tem um processo. É preciso ter um processo, ter uma relação com um conjunto de textos. Não existe estrutura pronta e infalível. Essa é outra coisa que eu marco também aqui. Quanto mais modelos prontos de redação tem, menos pessoas terão 1000. É lógico que você pode pegar uma pessoa que tirou 580 na redação do Enem, dar um esqueleto para ela e ela tirar 800. Só que tirar 800 no Enem é você, a torcida do Flamengo, que tira. Essa é a questão. E a torcida do Flamengo não é pouca, né? 2019 para cá, então, Ave Maria. Aumentou exponencialmente. De toda forma, o Enem é um jogo de competências. Ou seja, a essa é para pegar aquele aluno que ele escreve bem, ele lê. Tem um aluno que é assim, né? Tem o que não escreve bem, sabe que não escreve bem, e tem o que escreve bem. Geralmente é leitor, passou a vida inteira, por ser leitor, ouvindo na escola assim, nossa, você tem muito talento para a palavra, você escreve muito bem. Aí vai escrever na redação do Enem, pau. Por quê? Porque não entende que escrever bem é diferente de tirar 1000 e o Enem é um jogo de competências. Veja, preste muita atenção na terceira e última afirmação deste capítulo. O Enem é um jogo de competências. Significa que não existe, tudo que eu marcar, você marca também para memorizar. Não existe um único caminho para atingir a pontuação máxima. Ainda que alguns textos nota 1000 carreguem certa semelhança consigo, é possível perceber que essa semelhança se constitui apenas no que diz respeito às competências que regem a nota. Em outras palavras, imagine que, veja, o que vale para a vida vale para a redação. Por exemplo, quantas notas tem a clave de sol? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Quantas músicas é possível construir com isso? Quantas casas e quantas peças tem um jogo de xadrez?
32, 64. Quantas combinações são possíveis para se fazer um jogo? Quantos elementos tem a competência do número 5? 5. De quantas maneiras possíveis é possível organizar esses elementos dentro de um parágrafo conclusivo? Vocês que são melhores de matemática que eu sabem que existem maneiras de calcular isso, não sabem? Então, o que acontece é o seguinte, ó. Há infinitos caminhos no que diz respeito à estrutura para construir um bom texto. O ideal, a partir de agora, é conhecermos as competências que prezam pelo que o Enem define como bom texto. O que o Enem define como bom texto é assim, ó. Essas são as 5 competências, mas não são as 5 competências como o Enem diz, é como o Enem quer. Como o Enem diz, está na outra página. Aqui as 5 competências. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o espírito de cada uma das competências. O espírito delas. Veja, na competência 1 vale o domínio. Domínio, você sabe que é muito... Isso aqui é C1. Domínio, você sabe que isso aqui, ó, C1. Domínio é diferente de ausência de erro. Os erros são divididos em 3 categorias na cabeça dos examinadores de vestibular e concurso: leve, grave e muito grave. Muito grave, famoso MG, é qualquer erro que você mostra para mim que não conhece a competência, ou que não conhece a norma. Por exemplo, se tu mete uma vírgula entre o sujeito e a ação verbal, numa frase de período simples em ordem direta. João pegou a bola, você, João, vírgula, pegou a bola. João pegou, vírgula, a bola. Meu irmão, tu tá muito lascado se fizer isso. Porque você está revelando para o examinador que não tem familiaridade com a escrita. Esse erro soa pesado. E se ele se repetir, automaticamente, menos 20, menos 40. Essa é a lógica. No curso passarinho, não tem essa viagem. É por isso, aqui a gente pontua por erro mesmo, é por isso que vocês têm a sensação de que uma pessoa fofa, como a Laricinha, por exemplo, é uma corretora pesada. Não é. É porque ela não deixa passar. E isso é uma norma da casa para que você tenha a exata medida de que a sua nota no Exame Nacional de Ensino Médio será quase 100 pontos acima do que você tira aqui. Isso é um fato. Você tira 820 aqui, você vai tirar 820, 900 no Enem. 860, 900 no Enem. Beleza? Existe uma paridade de 80 pontos da nota que você tira aqui para a nota que você vai tirar no Enem. 80 para mais. Beleza? Isso se deve muito à maneira como a gente enxerga C1 e C4. Quando eu parto para a compreensão do tema, isso aqui é competência 2. Quando eu parto para a compreensão do tema, na sua redação isso se traduz da seguinte maneira: contextualização. Estrutura e repertório, a palavra estrutura está sendo utilizada aqui, ó, a partir da lógica tese, argumento, conclusão. Esse é o ponto. Depois, você tem uma questão aqui, que é o repertório. O repertório aqui é o sociocultural mesmo. Então, você entende repertório como sendo o conjunto de saberes. Quando chega aqui, ó, coesão e articulação das partes do texto, isso é competência 4. Aqui é o repertório coesivo. Aqui é a coesão macro, quando eu me refiro passagem de um parágrafo para o outro, e a coesão micro, quando eu me refiro ao modo como você constrói coesão, articulação de períodos, de uma sentença para outra. Se você fala de desenvolvimento e organização do texto, você está falando da competência número 3. Desenvolvimento e organização do texto é chamado de montagem da argumentação. A montagem da argumentação, ela se dá a partir do que a gente chama de progressão discursiva. Ao mesmo tempo, quando você retoma um repertório, por exemplo, você está praticando coerência discursiva. Então, é progressão e coerência discursiva, certo? Esses são os pontos interessantes. Veja bem, progressão e coerência discursiva, competência número 3. Agora, veja bem, quando eu chego aqui, ó, eu vou fazer o exemplo 2. E agora é que é o pulo do gato da aula, porque veja só. Aqui, o parágrafo, que você pode notar, que eu fiz no começo da aula. O exemplo 2 é o mesmo exemplo do item 1, acrescido das competências. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou enxertar as competências nesse mesmo parágrafo, para que você possa ver a boa escrita para o Enem. O que você tem aqui, ó, balançando ele, é a boa escrita fora do Enem. Não tem nada de errado nesse parágrafo se eu não considerar a redação do Exame Nacional do Ensino Médio. Agora, veja bem, o exemplo número 2 diz o seguinte: o saneamento é uma condição, é uma garantia legal
além de uma condição essencial para o exercício da cidadania. Quando eu faço o saneamento é uma garantia legal, automaticamente eu já puxei a Constituição para o jogo. Se eu for mais detalhista ainda, saúde pública inclui políticas sanitárias. Então, se eu fizer assim, ó, saneamento é uma garantia legal, associada à saúde pública, vírgula, essencial para o exercício da cidadania. Se eu quiser melhorar isso, eu ainda faço, além de essencial para o exercício da cidadania. Você está percebendo que eu já puxei a área de saber para jogar no texto comigo? Então, eu não escrevo a partir do que eu acho que o saneamento é. É a partir do que a área projeta sobre o tema. Entende o que eu estou falando? Então, a lógica passa a ser uma garantia legal associada à saúde pública, além de essencial para o exercício da cidadania ou da condição cidadã. Vírgula, haja vista que agora, ó, vírgula, ao longo da história, vírgula, mais uma área. Aí eu faço toda sociedade ou agrupamento humano, vou resumir, todo agrupamento humano existe em função da captação e uso racional da água. Todo agrupamento humano existe em função. Tá vendo que é o mesmo parágrafo? A mensagem é a mesma. Só que eu vou pondo camadas de áreas de saber na mensagem, ou seja, eu vou intertextualizando a redação. Eu vou furando a redação, ela vai ficando porosa. Aí ela entra, o texto naturalmente entra em contato com a história, entra em contato com a lei. Entende o que eu estou falando? Eu compare, olhe se a mensagem não é a mesma. Todo agrupamento humano existe em função da captação e uso racional da água. Ponto. Assim, não. Em vista disso, ou dessa forma, vírgula, políticas sanitárias são prioridades para o desenvolvimento do espaço urbano, do trabalho e do lazer. Ok. Políticas sanitárias, aí eu vou parar em espaço urbano. Políticas sanitárias são prioridade para o desenvolvimento do espaço urbano. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você consegue perceber as competências aqui? Políticas sanitárias são prioridade para o desenvolvimento do espaço urbano. Políticas sanitárias são prioridade para o desenvolvimento do espaço urbano. Ok? Ok. Vamos marcar as competências. Observe que, vou isolar, agora esse parágrafo eu já posso me desfazer dele, né? Tá. Observe que eu simplesmente já posso chegar aqui, ó. Saneamento é uma garantia legal associada à saúde pública, a área do saber. Confere? Eu já estou sugerindo a área do saber, ou seja, quando eu sugiro a área do saber, pessoas, naturalmente a gente parte para atacar a competência do número 2. Conferem? Certo, continue. Quando eu uso, além de, haja vista que, dessa forma, eu estou mostrando ao leitor o meu repertório coesivo, conferem? Automaticamente, ao mostrar para o leitor o meu repertório coesivo, eu estou ganhando na competência número 4. Vamos mais. Quando eu faço esse jogo aqui, ó, ao longo da história, todo agrupamento humano existe em função da captação e uso racional da água. Provavelmente eu vou exemplificar isso mais adiante, não vou? Ok, nova área do saber. Aqui eu tenho, ó, de novo, competência número 2. Caso você não tenha percebido, preste atenção, olha o equilíbrio. Eu enfatizei o ponto aqui, estou passando uma barra, tá vendo? Você tem uma primeira ideia que contextualiza e se associa a uma área e uma conclusão lógica em cima dela, confere? Você concorda comigo que a parte em azul, além dela sugerir uma intervenção que será trabalhada mais adiante, ela é uma conclusão lógica em função do que eu disse, confere? Ótimo. Então eu posso chegar aqui e posso dizer naturalmente que a parte em azul, as políticas sanitárias são prioridade para o desenvolvimento do espaço urbano. Ao chegar aqui, ó, eu posso simplesmente dizer, pô, se eu vou trabalhar isso aqui mais adiante, quais políticas sanitárias, como isso vai... Beleza, então isso aqui é competência número 5. Só que a relação AB é competência 3. Como assim AB, Tainá? A
B. A relação AB, a coerência AB, ela é competência de número 3. Como eu não erro nada no parágrafo, você vai me dizer também que é competência 1. Tu entendeu agora? Agora, veja se não é, do ponto de vista da mensagem global, a mesma coisa que eu disse no primeiro. É o primeiro acrescido das exigências do Enem, as áreas, as articulações propositais, mostrando relação de explicação, ou acréscimo de ideia, ou causa e efeito, ou comparação, depende da maneira como você escreve. Estou sendo claro, sim ou não? Beleza. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você está lendo a redação, você consegue reconhecer as competências nela? Ó, esse parágrafo aqui é desenvolvido por citação. Esse aqui faz uma comparação. Daqui para cá passa, é macro, é micro. Vamos tentar entender, ok? Eu só gostaria que antes de vocês continuarem comigo aqui nessa página, você fizesse uma coisa. Aprenda a planejar o seu texto em camadas. Tá, e onde é que eu anoto isso? No verso da página. Planeje cada camada. Planeje cada camada do texto, ok? Faça o planejamento de cada camada. Tá, e como assim? Beleza. Vamos fazer um projeto de texto aqui? Vamos fazer um projeto de texto. Eu vou fazer aqui uma coisa que eu mostrei já pronta nos aulões que eu participei nas últimas semanas. E agora eu vou fazer junto com vocês. Vamos pensar aqui um projeto de texto. Preste atenção. Vamos pensar aqui um projeto de texto para qualquer questão que envolva saneamento, ok? Para a questão do saneamento. Vamos pensar aqui um projeto de texto para a questão do saneamento. 2 pontos. O que é que eu tenho que ter em mente? O que eu vou defender, o que eu vou dizer em cada parte, o que eu vou retomar. Simples assim. Eu vou defender que o saneamento é uma garantia cidadã que inclui o livre acesso à água e a esgoto. Então, eu vou ser contra qualquer forma de privatização do saneamento básico. No meu texto. Beleza. Começou a redação, o que é que eu faço? Começou a redação, o que é que eu faço? Aqui eu tenho a minha introdução. Então, eu vou roteirizar. O que é um projeto de texto? É um roteiro, e roteiro pode ser mudado. É um roteiro em partes. Isso aqui é um projeto de texto. É o que dizer em cada parte. Beleza. O que eu vou dizer na parte vermelha aqui? Bom, eu vou falar sobre a história do saneamento. Então, eu vou contextualizar a partir do histórico de acesso à água. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou contextualizar. Então, eu venho aqui e coloco contexto a partir do histórico do saneamento. Beleza. Isso inclui civilizações antigas, não inclui? Um outro exemplo. Beleza. Aqui, ó, eu vou fazer uma comparação crítica com o presente. Ainda vou ser irônico, eu vou dizer que é irônico que Roma, Tenochtitlan, cidades da antiguidade, tenham profunda preocupação com o saneamento básico e cidades ditas desenvolvidas, contemporâneas, capitais turísticas brasileiras, vírgula, como Maceió, vírgula, tem metade da sua população vivendo sem saneamento básico, sob nenhuma hipótese isso tem que ser aceito. Então eu vou fazer aqui uma crítica, uma comparação com o presente. Quando eu fizer essa comparação com o presente, a minha tese vai ser a crítica à ausência de saneamento. Comparação com o presente. Aí preste atenção, preste atenção. E eu vou dizer que não há cidadania enquanto não houver livre acesso ao saneamento. Então, a minha tese vai ser essa. Na minha tese, eu vou defender a associação de cidadania e saneamento. Beleza, senhoras e senhores. Tranquilidade. Começou o segundo parágrafo. Quando começar o segundo parágrafo, eu vou fazer uma crítica ao descaso atual. Ao mesmo tempo em que eu vou citar o pioneirismo de figuras como Oswaldo Cruz. Eu posso fechar o período, retomar a história e explicar o pioneirismo do médico sanitarista Oswaldo Cruz. Então, eu posso retomar a história e eu posso dizer que
Hoje não se faz jus ao legado pioneiro de médicos como Oswaldo Cruz, que basicamente instituíram as políticas de saneamento brasileiras. Retomar a história e citar a figura de Oswaldo Cruz, médico sanitarista. Eu posso fechar esse parágrafo definindo o sanitarismo e defendendo sua importância. Eu posso fechar esse parágrafo definindo, olha, sanitarismo é isso. Eu vou definir sanitarismo e defendê-lo. Beleza. Você consegue perceber qual é a área que eu retomei? Quando eu defini sanitarismo e defender sua importância, eu vou retomar a associação entre cidadania e saneamento. Quando eu ligo essa e essa coisa, eu tenho uma alusão aqui. Ou seja, essa relação, ela é positiva para a competência do número 3, automaticamente. Quando eu cito Oswaldo Cruz, ao citar Oswaldo Cruz, essa associação é positiva para a competência do número 2. Estou sendo claro? Ok. Aqui eu comecei o meu argumento de número 1. Agora vamos lá. Vamos imaginar que eu cite aqui o meu argumento do número 2. Vamos imaginar que eu cite aqui o meu argumento do número 2. Ok. Quando começasse o meu argumento do número 2, eu posso reafirmar a ideia de que não existe política sanitária sem livre acesso à água. Note que, ao fazer isso, automaticamente, eu estou definindo sanitarismo, política sanitária e pode falar da elitização do saneamento. Não é isso, Yasmin? Ó, aí eu entro aqui com política sanitária e acesso à água. Tá vendo? Automaticamente, eu não já li com isso aqui, não? Aí eu vou meter a geopolítica agora. Eu vou citar casos de guerra pela água e o risco da escassez futura no meu texto sobre saneamento. Onde já existe guerra pela água, Tainá? Ora, Israel controlando as fontes de água na região da Palestina. Potosí, na Bolívia. A Bolívia tem um caso clássico de guerra pela água, que os povos indígenas literalmente houve um processo de saneamento muito semelhante ao que acontece aqui com a BRK, tá ligado? E lá os caras tacaram fogo da empresa, literalmente. Chegou um determinado momento que o custo da água começou a ficar muito alto e ela começou a faltar. A população, a paus e pedras, destituiu o processo. Nesse caso, eu posso falar do risco de escassez, nesse ponto, e eu posso falar do futuro da água. Futuro da água. Guerra e desabastecimento. Desabastecimento. Ou, aspas, posso explicar para o meu leitor o que é a guerra pela água. Posso explicar para o meu leitor o que é um recurso não renovável, a guerra pela água, e sua relação com saneamento. E sua relação com saneamento. Ok. Beleza. Quando eu começasse o último parágrafo da minha redação, começou a minha conclusão. Então eu coloco aqui conc. Competência número 5. Quando começou a minha conclusão, eu vou dizer que é preciso preservar o legado de Oswaldo Cruz e tratar o saneamento como uma forma de profilaxia de doenças. Preservar o legado de Oswaldo Cruz. Eu já vou começar dizendo que é preciso preservar o legado de Oswaldo Cruz. Aí que vem o meu projeto. Quando eu cito preservar o legado de Oswaldo Cruz, eu retomei o repertório, não retomei? Olha o repertório aqui, ó. Olha o Oswaldo Cruz aqui, ó. Eu retomei o repertório, não retomei? Ó. Isso é positivo, competência 3 de novo, viu? Então, eu vou falar de saneamento e profilaxia de doenças. Provavelmente eu vou falar de sanitarismo e profilaxia de doenças. Profilaxia de doenças não é tratamento precoce, não, viu? Profilaxia de doenças. Saneamento e profilaxia de doenças. Então, eu já entrei aí com uma proposta de solução. E aqui eu vou montar o meu projeto. Aqui eu vou falar do papel do Estado e políticas sanitárias. Papel do Estado e aplicação de políticas sanitárias. Aí, construção de estações de tratamento, democratização do acesso à água, campanhas para uso racional, esgotamento sanitário amplo, geral, em todas as áreas, não elitizados. Então, eu venho com o meu projeto de intervenção. Pronto. Eu tenho a minha redação todinha planejada. Levei quanto tempo? 10 minutos? Fazer o plano?
cada uma das partes pode ser alterada, pode retomar outra. Agora, veja bem, pronta essa parte? Pronta essa parte aí? Tudo certo? Posso passar? Tem 2 parágrafos na redação de uma redação posterior, 2 argumentos. Vamos analisá-los do ponto de vista de quem examina, ou seja, faz de conta que você é o examinador. E você vai analisar o acesso ao cinema escrito por um jovem que é influenciado por ideias liberais. Posso passar? Posso passar. Ok, veja só. Nosso objetivo é tornar compreensível a ideia de cada competência, ainda que se define separadamente, grifa isso. Cada competência, ainda que se defina separadamente, não atua de maneira isolada ao longo do texto. Primeiro ponto. Ok. O segredo, então, nada mais é do que respeitar as competências. Ok. Temos que ser capazes, então, sejamos capazes de entendê-las ao longo do texto. Ok? Ok. A ideia é simples aqui. Se nosso objetivo é conseguir enxergar as competências em nosso texto e a forma pela qual elas se relacionam, nosso primeiro passo, então, seria aprender a vê-las nos parágrafos. Cada competência nós vamos identificar por cores. Preste atenção. Cada competência, no parágrafo abaixo, nós vamos identificar por cores. Ó, identificaremos em cores como cada competência funciona e opera para a construção de 2 parágrafos. Esses parágrafos são argumentos. Então, são os 2 parágrafos do meio do texto. O aluno é liberal. Ele curte uns filósofos liberais. Ele curte esse tipo de drogas. Então, eu não vou julgar o que ele curte. Cada um curte o que quiser. Tem gente que curte lambada. Tem gente que curte neoliberalismo. Não é assim? Ok. Segundo o economista Ludwig von Mises, um dos grandes nomes da escola austríaca de economia, o homem, quando em liberdade, tende a agir buscando a maximização de sua felicidade. Ok, beleza. Sob essa ótica, nota-se que indivíduos com baixo poder aquisitivo priorizarão serviços de necessidade básica, como alimentação, saúde e moradia, em detrimento de atividades culturais. Lógico, né? Se você não tem muita liberdade de agir em sociedade, você não tem dinheiro, você precisa garantir sua alimentação básica, você não vai se preocupar em ir para o cinema, por exemplo. Pegou o raciocínio do cara? Pegou o raciocínio do doido para falar de democratização do acesso ao cinema? Aí ele vai dizer assim, ó, uma vez que, por serem essenciais à sobrevivência, uma vez que aqueles, por serem essenciais à sobrevivência, lhes farão mais felizes que estes. Ok. Todos esses pontos aqui, ó, que eu estou circulando, é o sujeito utilizando bem a competência do número 4. Ou seja, naturalmente, aqui você tem um repertório coesivo. Se você tem um repertório coesivo, positivo C4. Beleza. Aqui, ó, eu estou agindo como examinador. Beleza? Aqui, ó, é uma citação. Essa citação está relacionada ao tema? Tá. Citação vai contar como repertório sociocultural. Beleza? Ok. E essa parte final, professor, que você não marcou? Você consegue perceber que ele está concluindo logicamente a partir do que ele disse anteriormente? Vou falar devagar. Você consegue perceber que ele está concluindo logicamente a partir do que ele disse anteriormente? Por que as pessoas não vão ao cinema no Brasil? Ele diz assim, a fragilidade econômica torna-se um fator de exclusão de certas parcelas da população nacional do mundo cinematográfico. Ou seja, entre pagar o ingresso do cinema e comprar a carne, o brasileiro não compra nem a carne nem o ingresso do cinema hoje, que a carne dá cara pra caralho, mas ele compra o ovo. Entendeu a lógica? Esse é o ponto. Na visão de quem está escrevendo esse texto. Aqui você tem claramente, ó, uma relação interessante. Ó. A mais B igual a C, que é a conclusão do sujeito. Essa relação A mais B, ele concluindo alguma coisa igual a C, isso aqui é uma progressão discursiva. Apresenta a citação, correlaciona a citação, conclui alguma coisa sobre a citação. Então, eu tenho uma progressão discursiva. Tá, e como é que funciona essa progressão discursiva? Ela funciona assim, ó. Primeiro o repertório, depois a situação problema, depois a ativação do tema. E aí você consegue perceber que o sujeito faz assim, ó. Um repertório, uma situação de problema, um repertório, uma situação problema e uma ativação do tema. Então, o cara consegue fazer repertório, situação problema e ativação do tema. Ele organiza as ideias. Outro ponto interessante é que a citação ela é produtiva. Se eu tenho repertório sociocultural, positivo, competência 2,
Se eu tenho progressão discursiva, positivo, competência 3, estou pontuando nas competências. Então, aqui eu tenho claramente um argumento por citação. Claramente, o sujeito faz aí um argumento por citação. Segue o baile? Segue o baile. Vou mostrar para vocês agora a outra página. Na outra página, posso passar? Além disso, de acordo com o Índice de Liberdade Econômica, perceba que agora ele vai argumentar por dados. Acrescentou a conexão entre parágrafos, fluiu daqui para cá, foi positivo C4. Aí ele vai meter um dado, ó, de acordo com o Índice de Liberdade Econômica desenvolvido pela Heritage Foundation, o Brasil está entre os piores países do mundo para abrir uma empresa. Note que depois vem uma outra relação coesiva. Isso é resultado, olha a ideia progredindo. Aí ele faz da alta complexidade tributária e burocrática que resulta em, uma coisa vai puxando a outra, tá vendo? Maiores custos tanto para os empreendedores quanto consumidores. Ou seja, meu irmão, além do povo não ter dinheiro, o povo que pode empreender não vai abrir cinemas e espaços culturais. Então as pessoas não vão ter acesso à cultura nunca. Esse é o raciocínio do sujeito. Aí ele faz, por não ser, note que ele vai adequar isso ao tema, porque o examinador pode perguntar, beleza, meu filho, mas o que porra isso tem a ver com o tema? Ele faz, por não ser imune a tal fenômeno, e esse ponto também é um ponto de coesão, o setor cinematográfico, ou o setor do cinema, o setor do cinema sofre com as mesmas consequências, que restringe ainda mais a participação popular nas sessões. Consegue perceber? Um dado, uma explicação, uma relação com o tema. A, B, C. E D é o quê, Tainá? Minha conclusão crítica. A, dado. B, explicação do dado. O que esse dado tem a ver? Por que esse dado é importante? Explicação do dado. Ok. C, relação com o tema. Tá vendo? Ó? Olha a conexão de novo. Olha a conexão de novo. Dessa forma, a abertura e simplificação, aí a proposta de intervenção sendo sugerida agora. Ó. A abertura e simplificação desse mercado são medidas para democratizá-lo, que vão acabar reduzindo o preço. Ora, ora, ora. Não precisa ser o Sherlock Holmes para entender que a letra D é positivo, competência número 5. Na letra D, eu tenho conclusão lógica e interferência no tema. Na letra D, eu tenho conclusão lógica e interferência no tema. Tá vendo? Ó? Conclusão lógica. Agora, pontue as competências diretamente. Pontue as competências. Vou pontuar. Expor o dado, positivo, competência número 2. Concluir logicamente, interferir no tema. Ao concluir logicamente, competência 3. Ao interferir no tema, competência 5. Quando eu faço a relação com o tema, produtividade de repertório, competência 2. Expliquei o dado, selecionei, relacionei, interpretei informações, competência 3. Tá vendo? Cada uma das formas são formas de perceber a presença das competências no seu texto. Vou exportar isso daqui também. E essa é a lição da aula de hoje. Espero ter ajudado.